E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História do Web 3.0. No videozinho de hoje, vamos dar a segunda parte do antigo regime francês. Vamos a partir da Guerra dos 100 Anos até sua grande decadência, o que culminou a Revolução Francesa. Não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, muito importante, dar aquela força e bora pra vinheta. Bom, primeira coisa, vamos lembrar da composição, né? Como era feita a sociedade no antigo regime francês. Tínhamos as três estados, né? O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado era o restante da população, a burguesia, os camponeses, enfim, a ralé. Lembrando que o primeiro estado e o segundo estado contavam com mais ou menos 3% da população, e o terceiro estado contava com 97% da população. Mas e nas assembleias constituintes e assembleias gerais, cada um só tinha um poder de voto. Cada estado contava como um voto. Outra coisa que contrabalanceava também e problematizava para o terceiro estado é não existia uma unidade. Cada um votava meio avulso, cada um não tinha muita noção de cada coisa. Então o terceiro estado era muito grande, volumoso, desunido e com poder de voto muito inferior. Lembrando que no início os estados gerais existia apenas um valor consultivo, né? Consultar o que ia acontecer ou não. Apenas a partir do século XVI que eles ganharam mais um poder de representatividade, ter poder de voto mesmo, de decisão, no aspecto geral assim da nação. É mesmo? Na época também a gente tem que ter uma noção que estavam existindo certos conflitos religiosos que fundamentavam alguns problemas da nação. Por exemplo, protestantismo. Surgia a partir de Martinho Lutero, John Wycliffe, entre outros, a ideia do protestantismo que a Igreja Católica estava muito zoada. Ela tinha aquele esquema da venda dos perdões, do nepotismo, vender cargos no clero, enfim, a corrupção na Igreja Católica não estava muito bem vista. Mas a Igreja Católica ainda tinha muito poder naquela região, na Europa e ainda assim na França. No período de 1562 a 1598 temos seguidas guerras religiosas travadas na região. Uma tentativa de resolver foi tida que vamos casar um rei e uma rainha, um protestante e um católico para ver o que acontece, vamos ver se a gente acalma os ânimos entre protestantes e católicos. No caso, era a irmã do rei Carlos X, né, católica Marguerite de Valois, casou-se com o protestante Henrique de Navarra. Não deu certo. Ai, que burro, dá zero pra ele. Em 24 de agosto de 1572, a gente tem aquela conhecida barbárie, conhecida como a Noite de São Bartolomeu. O que aconteceu? Durante o casamento, milhares de protestantes se reuniram em Paris e acabaram massacrados, pessoal. Acabaram com os protestantismo, tudo, o pessoal foi lá, foi fuzilado, massacrado, não sobrou nada deles para contar a história, e isso pegou muito mal para a história da França. Então a França ficou tida como um país intolerante com os protestantes. Daí temos o Edito de Nantes, redigido em 1598. Por que 1598? Foi aquela data que eu falei que a partir daí os conflitos religiosos deram uma cessada. Henrique se converteu para o catolicismo e o Edito de Nantes celebra, né, garante a liberdade e a tolerância religiosa na França. Isso põe fim aos conflitos dentro do território francês. Não existe uma ideia de aceitação de um para o outro, mas existe a garantia da tolerância religiosa na França. Que bom! A partir de Luís XIII, pessoal, a gente tem algumas ações bem interessantes. Primeira coisa, nomeou funcionários reais, que eram aqueles recolhedores de impostos, né? Vamos dizer assim que temos agora os funcionários públicos mesmo trabalhando no recolhimento de impostos para otimizar esse sistema, assim arrecadando muito mais, para ele aproveitar muito mais a vida, né? Só dar uma olhadinha nas roupas do tio aí, para ver como era muito pomposa a vida no palácio lá na França. E outra coisa bem interessante que ele proibiu os duelos. Chega de resolver na bala, resolver na faca, resolver na pancada. Não, agora a gente tem tribunal para resolver as paradas. Então aconteceu alguma coisa, não precisa sair com a luvinha. Eu lhe desafio para um duelo. Não, vai lá pro tribunal, reclama do cara e faz um processo judicial que é muito mais interessante. Se ninguém morre, e tu pode até ganhar a tua causa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Temos de 1618 a 1648 a Guerra dos 30 Anos. Bom, durou 30 anos, então é a Guerra dos 30 Anos mesmo. Ela foi travada entre a Espanha e a França. Acabou que com a vitória francesa,
tivemos uma ascensão muito grande, né? Consolidou a França como um grande país e a Espanha já estava em decadência, até porque já estava num período que ela não conseguia mais manter Espanha e Portugal como reino unificado, porque até 1640 assim, a gente tem a União Ibérica, que permanece Portugal e Espanha com o mesmo rei. No caso era Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal, mas era a mesma pessoa. Portugal ficou com o trono vago, Filipe chegou lá e não, é meu. Então tá, ele garantiu alguma liberdade para os portugueses, para a nobreza portuguesa, mas isso também expandiu as fronteiras no Brasil. Só que lá na França e lá na Espanha isso teve várias outras consequências. Uma delas foi a decadência da Espanha e a potencialização da França como grande poder. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora a gente chegou, pessoal, no apogeu do absolutismo, que é Luís XIV. Esse cara, pessoal, ele é muito massa a história dele. Por quê? Porque o cara se acha. Muito. Não, tipo muito. Ele se acha mesmo. O território francês ele se ampliou, né? Se consolidou. E a partir do seu grande exército, ele manteve a manutenção interna. Não tem rebelião camponesa. A gente vive em paz. Então o que ele começou a achar? Pô, eu sou o cara. Por isso que ele é tido como o Rei Sol, pessoal. A imagem do Escanor aí na tela tá para mostrar porque ele faz uma referência ao Sol. Mas o que aconteceu? Ele revoga o Edito de Nantes. Que dava tolerância religiosa para os protestantes, e a França se torna oficialmente um Estado católico, ou seja, andou de mão dada com a Igreja Católica mais uma vez. E ele é tido como o Rei Sol, pessoal, porque ele achava, pessoal, que ele brilhava mais do que qualquer outra coisa. As coisas deveriam orbitar ao seu redor. O Estado sou eu, a frase grande do Luís XIV é aquele cara, né, que o poder subiu literalmente a cabeça dele, foi até o sol. Já avisei que vai dar merda isso. Entre outras coisas, nessa ideia de subir a cabeça é a vaidade da nobreza, pessoal. Os nobres, eles não tinham função num palácio. Então o que eles tinham que fazer? Davam festas, banquetes, bailes, enfim, porque o nobre, pessoal, não trabalha. Para o nobre trabalhar é degradante, é humilhante, porque afinal de contas eu tenho sangue azul, você que é ralé, que trabalhe para me sustentar. E era o que acontecia, pessoal. Que merda, hein? E o Palácio de Versalhes, pessoal, ele foi feito numa estrutura gigantesca por um motivo claro, que era para a nobreza ficar lá, fazendo a festinha dela, brincando, aproveitando para ficar fora de qualquer agitação, de qualquer revolta, assim, ó, eles estão isolados no bem bom. Legal! Bem louco! Ainda entre os devaneios de Luís XIV, a gente tem a confecção da nova moeda francesa, moedas de ouro, os Luíses, que tinham a face do próprio rei, ou seja, não bastava o cara se achar o Rei Sol, não bastava o cara se achar o Bambambam, o mundo orbita ao seu redor, a moeda tinha que ter a cara dele. Então, por que ele fez isso? Porque a moeda o representava. Quando ele não estava presente, a moeda representava o poder do rei, a autoridade do rei. Então a moeda com a cara dele o representava. É mesmo? E a partir dessa zoação toda, pessoal, a partir dessa naba toda que esse Luís XIV começou a fazer, que começaram as crises, as revoltas, a população já estava de saco cheio de ser extorquido o dinheiro dele, o dinheiro do povo, ir para o Palácio de Versalhes, para os nobres fazer festa, fazer banquete, enquanto o povo se ralava. Várias crises, revoltas, o que culminou com a grande Revolução Francesa, ajudada muito pelo posicionamento do iluminismo, né, que é a utilização da razão. A Revolução Francesa era só uma questão de tempo, aconteceu, o povo fez, isso mudou a história do mundo, pessoal. A Revolução Francesa mudou a história do mundo, não foi só da França. Por quê? Porque a gente teve a Inconfidência Mineira nas bases da Revolução Francesa, que veio nas bases do iluminismo, que estava de saco cheio de ser extorquida pela monarquia francesa. Certo, pessoal? Esse aqui foi o segundo videozinho do antigo regime francês. Eu parei até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa já tem vídeo aqui no canal, mas em breve eu vou fazer uma segunda versão melhorada com alguns pontos diferentes. Certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Muito importante dar aquela força, ajuda a gente a chegar até os 1000 inscritos até o final do ano aí. Tchau, tchau.